nosso tema é liderança. Adoro esse assunto, tá? Gosto demais desse assunto porque é muito importante. Liderança não é só para a empresa, liderança também é na sua vida. Todo mundo tem que saber como se posicionar e é isso que a gente vai falar hoje. No próximo dia 28, a Rádio Jovem Pan News Natal realiza a primeira edição do Lidera Carreiras, que é um evento focado no desenvolvimento de carreiras e também na formação de líderes para o mercado de trabalho. E aí, Anélia, esse assunto que você gosta tanto, e aí Carta para Duas, que eu também adoro, né, a gente falar sobre esse tema, quando a gente vai falar sobre liderança, sobre inovação, sobre futuro, a gente começa a pensar, o que é que a gente está fazendo? Será que a gente está mesmo preparado para as mudanças que estão acontecendo nesse mundo, minha gente? O que faz um líder ser lembrado nesse momento? É a sua capacidade de inspirar ou é a habilidade que ele tem de entregar os resultados? No mundo em que a inteligência artificial já ocupa aí espaços em todas as decisões, a gente fica se perguntando e vai fazer essa pergunta aos nossos convidados de hoje. Qual é o papel do fator humano nessa transformação? Então, vocês já viram que hoje o Entre Elas está, como a gente costuma dizer, imperdível, Aneli. Exatamente, Virgínia. E nós estamos recebendo hoje 2 convidados que mergulham aí de cabeça nessas questões. Com a gente, Carol Beniz, ela é diretora de Gente e Gestão da 2A Engenharia, também é referência em liderança humanizada e inovação, especialista em desenvolvimento humano e tem um quadro aqui na Jovem Pan News Natal sobre carreira e liderança. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Dividindo a bancada, espaço onde a gente fala aqui sobre assuntos tão referências e atuais, né? Então, é sempre uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. Pois é, Seja se bem-vindo. prepare que a gente tem muito o que conversar Vamos hoje lá, aqui. adoro. Ao lado de Ranieri Pimenta, é o nosso outro convidado. Ele é mestre em administração, especialista em gestão e também diretor regional do nosso Senac RN. Quem não conhece essa instituição tão parceira aqui do desenvolvimento de carreiras, de quem está hoje no mercado de trabalho, com certeza é referenciado muito boa parte da nossa população com essa assinatura Senac. Então, Ranieri, também seja muito bem-vindo à nossa edição do Entre Elas. Muito obrigado. Satisfação estar aqui com vocês, né? Belíssima presença aqui entre elas. Eu estou entre elas, na verdade. Literalmente. Literalmente. Aqui estou muito bem acompanhado. Satisfação estar aqui com vocês, falando sobre esses temas aí. Liderança é um tema que nos acompanha aí há bastante tempo, né? E esses temas de futuro também e vamos me encantam. tentar juntos aqui, Ranieri, com você, com Carol e com outro convidado que eu vou já anunciar, fazer uma entrega legal para quem está ouvindo a gente e que gosta também desse tema, no aspecto também de fazer uma autorreflexão, fazer um autoconhecimento de tudo que a gente pretende entregar na edição desse programa. No decorrer dele, tem outro convidado também com a gente. Quem é ele? É Ale Prats. Ele é educador executivo, é mentor de líderes, autor inclusive de livros famosos, cursou liderança inovadora, por instituições referenciadas mundo afora, e esse timaço, Carol Beniz, Ranieri Pimenta e Ale Prats, esse time vai estar na primeira edição do Lidera Carreiras, evento realizado aqui pela Jovem Pan News Natal. Então, a gente vai dar uma palhinha para você que está com a gente. Eu só queria destacar que também, compondo esse timaço, a Virgínia Celli, né? Verdade. Eu vou estar lá junto com vocês também, todos nós. Toda a Jovem Pan News Natal está aí abraçando esse evento. Você que está ouvindo a gente, fica mais um pouquinho aí para você ver como vai ser interessante você tirar algumas horas suas na próxima quinta-feira, dia 28, para vir se debruçar sobre esse tema que a gente vai dar essa pílula para você acompanhar. Minha gente, vamos começar a nossa conversa? Vamos lá. Todo mundo apresentado. Eu perguntaria aqui para vocês, queria que os dois respondessem. Se liderança hoje fosse uma cor, né, se a gente pudesse imaginar a liderança em forma de cor, qual seria a cor dela no momento atual e por quê? Nossa, eu acho que nunca ninguém me fez essa pergunta. Mas eu vou dizer que, de bate pronto, assim, sem pensar muito, seria o branco que transmite paz, harmonia, empatia, inspiração. Então, eu consigo associar ao cor branco
essa sinônimo de alguns elementos que eu considero destaque, né, que eu considero como chave para uma liderança, já que a gente falou de uma liderança humanizada, que é o que a gente busca tanto nos dias atuais. Então você optaria pela cor branca por todos esses sentimentos que a cor transmite. Ranieri Barbosa. Ai, meu Deus, eu vou logo lhe pedir desculpa. Ranieri Pimenta. Ranieri Pimenta, você vai nessa paleta ou você acha que o mundo está exigindo algo mais com mais fervor? Eu já vim na paleta, né? E a gente não combinou, né, Não, Ranieri? não combinou, mas eu concordo com o branco. Eu acho que a liderança, ela tem que combinar com diversas possibilidades, com diversos tipos de pessoas que você tem que liderar. Então, talvez o branco combine muito bem com qualquer cor, né? Tem que ter cuidado para ela não amarelar, né? Porque às vezes, né, você acaba trazendo algumas coisas para o seu dia a dia, ou estando não tão bem, e acaba ficando meio amarelado, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de usar amarelo. Eu não gosto muito de usar camisa amarela, nem nada amarelo, porque me parece assim que quando não estou bem. Esse amarelar do branco aí, das cores que vocês elegeram como uma cor que se reflete para o líder, não que ele vá usar, mas para a gente fazer uma analogia aqui com os nossos ouvintes, esse amarelar seria deixar o líder desatualizado? Eu destacaria que seria a desmotivação, porque a questão da liderança é um combustível, né? A gente precisa todos os dias se inspirar, se motivar, e a motivação é algo que realmente precisa ser alimentado. Inclusive, recentemente eu falei em um dos nossos episódios do Lidera sobre a questão da motivação, o quanto que a motivação de um líder ela pode impactar, inclusive, na sua personalidade, na sua entrega original, o quanto que isso gera valor e o quanto que você consegue, inclusive, se destacar perante a empresa, perante os resultados, perante a pares. Então, a motivação, eu acho que o amarelar do líder com a paleta branco que o Ranieri mencionou, eu associaria a essa questão, a quando você já está no momento de reflexão. Precisa fazer uma pausa, repensar, seguir, olhar se a rota está sendo correta, para rever alguns conceitos e corrigir a rota, porque a liderança é um elemento extremamente vivo. Diz que o pessoal diz que a equipe normalmente é a imagem do líder, né? Então, se você não transparece essa áurea que você colocou aí de motivação, de interesse, né? Eu acho que não fica bom. Você não consegue, né? Liderar. A gente vê muitas pessoas, você deve saber melhor do que eu isso, Carol, mas muitas pessoas que às vezes saem de uma função técnica para uma função de liderança, perdemos um excelente técnico, ganhamos um péssimo líder, porque às vezes você faz uma coisa e liderar não é necessariamente você fazer tecnicamente aquilo que você fazia. É você precisar com que se façam as coisas, talvez até com o mesmo nível de qualidade que você fazia, ou melhor, mas é levar com que se façam. Então, e é um outro desafio, é diferente de fazer. Levar a fazer é diferente de fazer. Então, Ranieri, isso significa que nem todo gestor é um líder. Na minha percepção, não. Nem todo gestor é o líder. Nem todo gestor é o líder. O ideal, e inclusive a liderança não é necessariamente só dos gestores, né, Carol? Exatamente. A liderança, muitas vezes, ela é uma condição. Você às vezes está num time que não tem um gestor especificamente, mas ele atua de forma a liderar para resolver um problema. Então, por exemplo, sei lá, tem um acidente aéreo. De repente, tem um grupo de pessoas que estão lá, e um deles vai puxar para ela a responsabilidade para poder fazer alguma coisa. Ele está liderando, não é um gestor, mas está liderando. E aí o que a gente precisa para ser um grande líder? Né? Porque a gente está falando aí várias coisas que até ultrapassam a questão de você saber como funciona o serviço. Né? A questão emocional também é muito importante. Sim. E hoje a gente vê alguns gestores, alguns profissionais perdendo o controle, falando de forma muito veemente, querendo que sua opinião sobressaia dos outros. Isso não é ser líder. Eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando quais são as características hoje de um grande líder. São vários elementos, né? Eu gosto de destacar principalmente um elemento que eu considero chave principal. Para ser líder, precisa ter coragem. Coragem para enfrentar os desafios, coragem para se doar em relação ao outro, coragem para se indispor muitas vezes, coragem para ter autocontrole e autoconhecimento. Essa questão da vulnerabilidade emocional hoje impacta diretamente no resultado de um desempenho
de um líder e de um grande gestor de equipe. Então, são vários elementos, não existe uma receita de bolo pronta que a gente possa seguir à risca, né? Eu acho que cada um tem muitas particularidades, cada pessoa começa a perceber qual é o seu melhor modelo de liderança, mas o que eu tenho certeza absoluta é que a relação de comando e controle para os dias atuais, ela não funciona mais. Então, o líder, ele precisa inspirar as pessoas, capacitar as pessoas. O líder centralizador, que assume a responsabilidade para si, ele não capacita o time e não consegue dar o próximo passo de carreira, né? Então, são alguns elementos que precisam ser trabalhados durante a jornada para que realmente seja um líder de sucesso. E a questão da liderança, eu falo também muito a respeito disso. O líder, ele é o verdadeiro aprendiz. O tempo inteiro precisa estar desenvolvendo novas habilidades. Então, não existe, Anneli, precisa saber isso, isso e isso. Porque, com certeza, o que me trouxe até aqui não vai ser o que vai me levar onde eu quero chegar ainda. Entendi. Né? Então, são muitos elementos, são muitos fatores, mas, com certeza, a questão dos soft skills, do controle emocional, da inteligência emocional. Que é tão difícil hoje, né? É extremamente complicado. Então, somos seres humanos, temos nossas vulnerabilidades e a gente não consegue separar o pessoa, o mãe, o esposa, a filha do profissional. Hoje, caminha lado a lado, anda junto. Mas isso não traz conflito, na sua opinião? Esse autoconhecimento, esse autocontrole passa por não deixar que esses fatores também, que estão inseridos em... Eu não sou a Virgínia diferente. A Virgínia que está sentada aqui não é diferente da Virgínia da minha casa, da Virgínia da casa da minha mãe, né? Então, eu sou eu. Então, esse meu perfil, essa minha persona, ela tem que estar realmente vigilante para que a gente não aparente várias Virgínias, sejam muitos personagens quando a gente lidera? Com certeza. Na verdade, não é que é um conflito. Não tem como separar. Você consegue ter autocontrole em algumas decisões ou customizar muitas vezes uma comunicação. Isso não é necessariamente criar uma persona, é você ter adaptabilidade. Então, a questão de ter adaptabilidade, hoje a gente lida com várias gerações. Então, a comunicação, a forma de agir com uma pessoa da geração Z tem que ser diferente de uma pessoa que tem mais know-how, mais experiência. A comunicação, ela é outra. E não significa dizer que eu estou mascarando a minha personalidade, o meu estilo de liderança. É uma questão de adaptação ao tipo de ambiente, ao tipo de equipe, ao tipo de situação e de cenário. Então, a questão da flexibilidade hoje é uma habilidade extremamente exigida da liderança para que realmente o resultado, o dia a dia, a rotina, ela consiga ser realmente bem sucedida e não vejo isso como um conflito absolutamente. E você falou agora sobre gerações e essas diferenças, isso me chama muito a atenção, como houve uma mudança muito grande. E esse é um dos assuntos, não é isso, Ranieri, que você vai falar, né, no evento do Lidera aqui da Jovem Pan News Natal. Você que é um estudioso e gosta sobre o assunto. O que aconteceu? Por que a gente deu essa mudança tão grande? Hoje a gente vê a geração Z aí totalmente diferente da nossa geração, querendo mais qualidade de vida, o que eu acho muito salutar, mas eles não ficam mais no emprego como antigamente, né? Eles saem na maior facilidade do mundo. Como é que um líder, né, trata hoje? Eu acho que Carol já começou a falar algo, mas eu queria ouvir a sua opinião como estudioso aí do assunto. Como estudioso e como aplicador, né? Eu tô na frente de uma organização grande, que é o Senac, Sim. né? Então, tenho que estudar, que é da minha essência, inclusive, para poder aplicar bem na organização. Eu digo muito que hoje eu sou o que eu queria ser quando crescesse, né? Sou administrador de uma grande empresa, né? Então, está entre as empresas mais incríveis do Brasil, então não dá para você não considerar esses elementos, né? Afinal, a Carol falou de coragem, né? Para ser líder, eu vou trazer um outro verbo que também complementa muito, que é servir, né? O principal, se você tiver que resumir, digamos que a liderança em pouquíssimas palavras, o líder ele tem que dar condições para. A grande função do líder é servir. Servir para que as pessoas que estão no seu time consigam fazer as coisas acontecer. O seu papel é esse. Atinjam o seu máximo potencial, né? Exatamente. E não é de uma forma, né, imposta.
né? De uma forma... inclusive no Monge Executivo, que é um dos livros de liderança mais bacana, ele fala assim, eu tenho que levar o meu time a entusiasticamente atingir resultados. Não é só fazer, você tem que envolver. eu tenho que estar animado. E aí quando você fala de gerações, né, eu até botei aqui na colinha aqui para ficar mais fácil, você tem os baby boomers, o pessoal que tem hoje entre 60 e 85 anos, que o pessoal que nasceu depois da Grande Guerra. Você tem o pessoal que tem entre 47 e 59 anos, que são a geração X, né? Que olham para os pais e já começaram a pensar coisas diferentes, eu quero fazer outras coisas. Presente. Depois... Você tem a geração dos milênios, né? A geração Y, o pessoal que tem entre 31 e 46 anos. Eu estou no finalzinho, na beirinha ali da geração Y. Tem a geração Z, que é a geração que está hoje entre 15 e 30 anos. A geração Alpha, que está entre até no máximo 14 anos. E a geração Beta, que está nascendo agora já no mundo da IA. Né? Então, é a primeira vez no momento da história onde você tem gerações tão diferentes. Assim, a Carol certamente tem um desafio enorme enquanto líder de RH. Em ajudar os outros líderes, porque o RH não é quem necessariamente está fazendo a liderança, ele tem que ajudar os líderes a fazerem uma boa liderança, uma boa... Então, eu como líder, por exemplo, me sinto muito desafiado a como é que eu vou motivar pessoas completamente diferentes. Você falou aqui há pouco tempo, a gente falou, teve uma situação que aconteceu lá no Senac, que a gente ia fazer uma mudança, e o pessoal, trouxeram pra gente, Carol lá, o pessoal trouxe, vamos fazer a mudança assim, desse jeito, a gente coloca fulano aqui, fulano ali, fulano ali. O papel estava tudo resolvido. Estava tudo tranquilo, assim, ótimo, maravilha, você sabe se ele quer. Se ele vai querer assumir essa função, Carol, ele não quis. E era uma função de ascensão de carreira. Era ascensão de carreira, era uma função de liderança. E aí o pessoal falou, mas como assim? Como assim ele não quis? Então, não, porque para ele achava que naquele momento não fazia sentido. Então, como é que eu motivo aquelas pessoas de forma diferente, né? Comunicação diferente, interesses diferentes? É um grande desafio na área de pessoas hoje em dia, né? E nessa linha que a gente estava conversando antes do programa ter início, Ranieri falando exatamente nesse ponto que ele acaba de tocar, e a Nelly lembrava que recentemente acompanhava uma declaração de uma decisão, na verdade, alguém que optou a não ascender na carreira para buscar exatamente a qualidade de vida e a forma como ela lida com as emoções dela. Ela trazia um exemplo dessa executiva que morava em São Paulo. Morava em São Paulo e simplesmente abandonou tudo para morar aqui em Pipa. E eu achei interessante porque é aqui no nosso estado e ela dizendo, diferença grande. Então, todo mundo da família dela ficou chocado, mas ela disse assim, olha, eu ia ganhar muito mais, mas a minha qualidade de vida eu levava 1h30 para chegar no meu trabalho e simplesmente eu disse, não quero isso. Vim morar em Pipa. Agora eu acordo às 5 horas da manhã, 5h30, vou surfar. Começo a trabalhar às 9 horas da manhã. Minha qualidade de vida melhorou estupidamente. Tenho meus clientes virtuais que eu atendo e tudo mais. Se eu precisar ir a São Paulo, eu vou. Mas a minha qualidade é muito grande. Agora, ser chefe, eu não quero, porque eu não aguento a pressão, eu não quero e eu quero qualidade de vida. E eu acho que é isso que você está falando, né? Exatamente isso. As pessoas não querem viver mais na pressão, que é uma coisa muito da nossa geração. Qual é a nossa geração, Virginia? Você eu já anotei, descobriu? X. Pronto, a nossa geração é X mesmo? É X? Marquei um X. A geração X. Da Xuxa? A gente sempre soube trabalhar sábado, domingo, feriado, porque é assim que funcionava. Mas hoje não é assim. Então, eu acredito que ser líder hoje é um desafio enorme. E eu acho que tem que estudar, tem que olhar, tem que participar, tem que ir para o evento, né, que vai acontecer do Lidera 28. Isso não é propaganda, mas eu acho que isso aí a gente tem que incutir, da gente tentar descobrir como a gente pode furar essa bolha e fazer com que todos consigam dar o seu melhor. Eu acho que é isso que Se você me permite, tem um termozinho que o pessoal usa muito, que fala do mundo VUCA. Né? VUCA. Isso. Que é um mundo vulnerável, incerto, volátil, complexo incerto, e ambíguo. E o ambíguo é muito curioso, porque a gente que viveu num mundo
onde o meteorolate ardia. Que é a nossa geração X. Foi desesperador descobrir que o meteorolate não precisava arder. Não foi não para vocês? Foi. Para mim foi, eu que jogava futebol, se machuquei muito. Foi muito meteorolate que ardia. Hoje não arde mais. Brincadeiras à parte. Mas a gente fica procurando, a gente enxerga o mundo como a gente é. A gente busca entender o mundo como a gente é. Então a gente espera que o mundo seja de um jeito. Vou trabalhar até sábado, até domingo, ou vou trabalhar até quinta. Não é um ou o outro, é um e o outro. E é aí onde está o grande desafio da ambiguidade, porque nós, líderes, lidamos com isso hoje em dia. A gente tem na mesma sala um que quer ter horário fixo, flexível. E o outro que acha que tem que trabalhar... Tem que bater o ponto. Alguém que diz assim, qual é a minha meta, me diga claramente qual é a minha meta, e outro assim, por que você está me cobrando a minha meta? Quem está certo? Quem está certo? Esse é o ponto, não tem resposta certa, né? Eu acho que essa questão do caso, do case, né, que a Anneli trouxe, é cada vez mais comum, porque para aquela pessoa, ela encontrou um propósito da vida dela, acordando às 5 da manhã, indo surfar, tendo horário flexível, e para outro não. Então, hoje, a geração Z, que está sendo bastante, de uma certa forma, comentada e até mesmo criticada, isso aconteceu com os milênios também, quando entraram. Entre uma geração e outra, gera esse certo preconceito. Isso é super comum. Essa, por ser uma geração nativa da era digital e está habituado ao modelo híbrido de trabalho, a horários flexíveis, a entrega, porque o que é que acontece muito na visão ainda de algumas empresas? Eles estão muito mais preocupados com a presença física do que com a entrega de resultado propriamente dito. E essa geração não, eles querem resultados concretos. Tá, mas qual é o meu objetivo? O que é que eu preciso entregar? E ele vai lá e se propõe a fazer, independente de estar no horário às 4 da tarde, tomando água de coco na praia ou virar madrugada trabalhando. Então, assim, é muito mais do que faz sentido encontrar o propósito da sua vida. E se está em relação, alinhado à cultura daquela empresa, aos valores daquela organização, aí esse sim é o match perfeito. É o match perfeito, mas as empresas estão preparadas para isso? Hoje as empresas encaram esse respeito ao autoconhecimento de cada um, a forma com que cada um quer entregar à empresa o seu produto, ou ela é ainda aquela que impõe? Ainda existem empresas com esse modelo de visão extremamente ultrapassada. As empresas que estão à frente, que estão entregando resultado, são as empresas que já começaram a rever e que têm uma cultura muito forte de valores e de segurança psicológica, que ela está preocupada muito mais com realmente o resultado do que a presença física, do que bater o ponto, como a Anneli comentou. E que não é sinônimo de produtividade. Não é. Entendeu? Definitivamente então, assim, não definitivamente não é sinônimo de produtividade. A gente viu um fenômeno recente que saiu na matéria da Forbes, a questão do task masking, que era o fingimento de produtividade. Então, eu estou ali me esforçando a parecer estressado, a estar ocupado o tempo inteiro, mas são respostas vagas, e-mails superficiais, são pessoas que nunca estão envolvidas em assuntos estratégicos. Então, você consegue claramente perceber que é uma falsa produtividade, que você está ali se fazendo de corpo presente, mas a entrega real e concreta de resultados, ela não acontece, ela não existe. Agora, ouvindo você falar aqui das dificuldades também que eu acho que da gente fazer com que esse empresário, com essa pessoa, consiga entender essas diferenças. Eu queria saber de você, Carol. Carol Beniz, profissional RH. Eu acredito que você, de quando começou para agora, o seu trabalho triplicou, porque são muitas cabeças, são muitas pessoas para você administrar e também no meio termo entre o superior e os profissionais. Como é que você fica emocionalmente trabalhando nos dias de hoje?
Olha, a gente sempre procura ter as nossas válvulas de escape, né? Então, eu busco me equilibrar emocionalmente para que eu consiga ter. Vai ter dias que eu vou estar estressada, que eu vou dar uma resposta atravessada para alguém? Vai. Com certeza absoluta, porque eu sou um ser humano. Apesar do título de diretora de gente de gestão, e principalmente as pessoas imaginam assim, poxa, mas o RH, né, Ranieri? O RH é aquela área do sorriso fácil, São fofos. do bombonzinho. O cuticute. E não é a realidade. Hoje, o posicionamento do RH de uma empresa, e principalmente do meu time, que eu busco gerir, é um posicionamento de um RH estratégico. E o RH estratégico está totalmente associado também a cuidar de pessoas, porque hoje a gente não quer também um líder bonzinho. Eu não quero um líder que passe a mão na minha cabeça e que faça que está tudo bem. Eu quero um líder que me desafie, que me inspire, que me instigue, que me faça ser melhor do que eu fui ontem. Então, a gente busca, sim, eu faço minhas terapias, busco fazer exercício físico, estou nativa agora, viu? Super fiel ao exercício físico, estou magra, emagreci. Então, assim, busco me manter com alguns elementos que me mantém essa questão do equilíbrio, e chego em casa, visto o pijama e vou brincar com meu filho de 3 anos de carrinho e tá tudo certo quando eu escuto aquele eu te amo, aquele mamãe chegou, né? E é assim que a gente vai retroalimentando o combustível para enfrentar essa jornada, que não é até para fácil. enfrentar o momento em que a humanização tem que... a resistência da humanização, manter o foco na humanização, na liderança humanizada que você tanto prega, Carol, ela vai ter momentos de crise que você vai ter que gerir algum tipo de corte, algum tipo de afastamento. E para uma liderança de RH como você, essa decisão ela tem que vir calcada, baseada em algum tipo de critério. Como é que você se sente na hora em que você tem que realmente fazer cortes, defendendo aí uma liderança humanizada? Olha, é uma linha super sensível. E como eu disse, né, são duas linhas que andam juntos, porque no final do dia são as pessoas que fazem o resultado da empresa, são as pessoas que desdobram e que gerem a cultura daquela empresa. Então, se torna fácil. Eu acho que é a missão mais desafiadora. Por outro lado, é a missão mais linda dessa jornada. É cuidar de gente, é trazer o humano para o centro, é trazer a pessoa como protagonista. Não existe estratégia sem falar de pessoas, porque pessoas é a parte principal da estratégia de negócios. Então, se torna uma tarefa fácil. E eu diria que a mais gostosa dessa jornada. Ranieri Pimenta, Carol Beni, sabe quem entra nessa conversa agora para dar uma boa tarde para a gente, direto de São Paulo? É ele. Ale Prats, um dos convidados do evento Lidera da Jovem Pan News Natal, que nos dá o prazer e a alegria, Ale, de dividir aqui esse Entre Elas de hoje, aqui eu e a Nelly recebendo esse timaço do Lidera, aqui para conversar com a gente, bater esse papo sobre liderança, sobre o líder do futuro, as tecnologias que estão aí para serem usadas e muito bem usadas, e a gente sabe que você vem entregar para a gente o que vai ser esse evento na quinta-feira que vem. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Lidera, Ale Prats. Olá, boa tarde, que prazer estar com vocês, que alegria, viu? Muito bom de verdade, espero que eu possa contribuir com essa tarde. Ale, a gente estava aqui no bate-papo desde as 4 horas da tarde, quando a gente iniciou a edição do Entre Elas, falando sobre a liderança, o momento atual das lideranças, os desafios que estão impostos a cada um delas e o reconhecimento nas transformações que as carreiras estão exigindo hoje. Eu pergunto para você, hoje, um líder, né? Carol Beni estava dando a opinião dela. Se você tivesse que elencar uma cor, a gente está começando nessa vibe aqui. Se você tivesse que dar uma cor para um líder, qual seria a cor atual? A cor atual do líder? Cor é muito bom, não tinha pensado nisso. Mas eu daria para o líder, eu acho que tem que ser a cor... Para mim, a cor azul. É cor azul. E eu vou explicar por quê. Porque eu acho que o líder, ele é o capacitador, ele é a possibilidade da pessoa conquistar outros mundos, outras possibilidades. Então, é um céu aberto a muitas possibilidades. Está fazendo essa analogia com esse horizonte, com esse céu lindo que a gente tem, né? Seja muito bem-vindo aqui, viu? Na quinta-feira você chega, vai entrar nesse time do Lidera, para falar especificamente sobre esse novo momento.
qual o ponto principal que você pretende abordar nesse encontro aqui com a plateia que está apostando muito nesse evento? Olha, o ponto principal, que é a grande missão que eu tenho levado nos últimos anos, é mostrar o real objetivo de uma liderança. Por que que um líder existe de fato? E, para mim, o líder existe para uma coisa só. O líder existe para evoluir as pessoas. Esse é o grande papel. Porque quando um líder evolui as pessoas estarão melhores para executar os processos. Se elas executam os processos com excelência, o resultado é uma grande consequência disso. O que tem acontecido nos dias de hoje é que a gente tem colocado como protagonista somente o resultado, ou seja, o líder pressiona as pessoas para que elas entreguem resultado. A questão é que se a pessoa não tem competência, você jamais vai extrair das pessoas aquilo que elas não têm. Então, o grande papel de uma liderança hoje é, sim, evoluir as pessoas, levar as pessoas ao próximo nível das suas competências e, principalmente, levar as pessoas ao próximo nível das suas próprias carreiras. E aí, quando você fala isso, Ale, a gente tá num momento de muitas ferramentas, a gente está num momento de muitas tecnologias, né? Mas sem esquecer essa conexão aí, com a conexão humana mesmo, né? Da eficácia na gestão. Quando você fala dificuldade hoje que você enfrenta em relação a essa questão de ferramentas e tecnologias do seu não só o seu quadro, mas o quadro geral de todos os profissionais. Como é que você trabalha isso dentro da sua empresa para que eles evoluam e possam trazer resultados? Olha, o ponto 1 é a gente precisa dar um passo atrás em relação à tecnologia. A tecnologia, ela não é mais um problema para a sociedade atual, né? Nós somos uma sociedade tecnológica, né? A gente é tecnologia, a gente exerce a tecnologia com toda a nossa energia. O maior problema que eu vejo hoje, que é a minha grande missão hoje, é fazer com que as pessoas sentem para se aprofundar nas coisas, para resolver problemas com mais profundidade. O que a tecnologia tirou da gente é essa capacidade de analisar profundamente as coisas, de ter conversas produtivas. Hoje é tudo muito rápido. Então, eu termino um mês que eu não atingi a meta, a gente já passa para o próximo mês, a gente já não analisa mais, a gente não se aprofunda mais. O Instituto Gallup, por exemplo, fez um estudo onde ele entendeu quais as competências menos presentes nos profissionais hoje. Uma das competências menos presentes é raciocínio e resolução de problemas. As pessoas não estão mais dedicando tempo para pensar nas coisas com profundidade. A gente quer resposta rápida. A gente quer perguntar para a inteligência artificial e quer que ela responda. O problema é que a resposta que ela traz é uma resposta boa, mas ainda é enviesada. Se eu não tiver a capacidade de debruçar sobre aquela resposta e entender aquilo com a complexidade que merece, eu posso usar a tecnologia, mas eu vou usar a tecnologia para tomar decisões rasas. O que falta nas pessoas hoje é essa capacidade de sentar e debater os problemas. Então, o líder hoje ele precisa... Opa, por favor. Não, desculpa não ter deixado você concluir, mas eu pensei que você já estava fazendo o fecho. Mas como a gente pode ajudar as pessoas? Como a gente pode ajudar as pessoas a não cometer esse erro, a usar as ferramentas e a tecnologia a favor delas, mas sem essa falha na entrega das respostas? Bom, primeira coisa, a gente precisa aprender a perguntar. Que a grande habilidade, a gente nunca foi tão cobrado por uma habilidade de saber fazer boas perguntas. Então, quando você usa, por exemplo, uma artificial, o que ela espera? Você espera boas respostas. Só que a boa resposta que uma inteligência artificial te dá, ela vem da sua capacidade de fazer boas perguntas. Então, a primeira coisa que a gente precisa é fazer boas perguntas. Um líder, quando ele vai conduzir uma reunião, ele tem que saber fazer boas perguntas para a sua equipe, para que ele consiga extrair da sua equipe as melhores respostas. As pessoas precisam, diante de um determinado problema, aprender a fazer boas perguntas para discutir o cerne daquele problema. Então, o que está faltando hoje é mais espaço nas organizações para a gente sentar e verdadeiramente debater os problemas. Então, o líder precisa
colocar na sua agenda, nem que seja 1 hora por semana, nem que seja 30 minutos por semana. Ele tem que ter um ritual com a sua equipe para que possam discutir processos, para que possam discutir estratégia, fazer com que as pessoas pensem. O que falta nas organizações hoje é espaço para as pessoas pensarem. Sobra espaço para as pessoas executarem, mas está faltando espaço hoje para a gente debater os problemas. Então, a liderança hoje ela precisa capacitar, e ela precisa dar espaço para que as pessoas debatam melhor e com mais profundidade as coisas. E quanto mais fizermos isso, mais vamos aprender a lidar com toda essa tecnologia que nos suporta. Ranieri, agora debater hoje em dia, né, saber ouvir também é uma coisa que está cada vez mais raro, porque como a gente estava falando, é muita tecnologia, é muita coisa, precisa do resultado. Como é que faz isso? Né? Como é que se faz esse líder saber que tem que realmente parar para analisar sem dar aquele passo seguinte, como a Lê está falando? É curioso que a Lê falou que... Eu fiquei lembrando aqui de uma frase que diz que são as perguntas que movem o mundo, né? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? Eu gosto muito de usar as interrogações e as reticências, são mais interessantes do que os pontos finais e as exclamações. E ouvir... outra coisa curiosa, coincidência curiosa da sua pergunta também, porque foi o primeiro tema que eu estudei na minha graduação, quando eu fui fazer meu TCC, era um livro que chamava Como Ouvir com Eficácia, que fala que a gente aprende a falar, a gente é ensinado a falar, ensinado a escrever, mas não é ensinado a ouvir, né? Não é ensinado a ouvir. E ouvir, até fazendo um pouco da conexão com a fala que a Carol fez há pouco tempo também, a gente tem uma percepção de que eu estou aqui, estou ouvindo, mas posso não estar prestando atenção. Então, eu tenho que estar, de fato, presente para aquela pessoa. Não adianta, como a Lê colocou, vai ficar meia hora aqui com o pessoal, todo mundo junto, mas aí, fala aí que eu vou ouvir aqui alguma coisa, e você não está lá, você está respondendo no WhatsApp, está numa mensagem, você está presente ou você não está presente? Que é um engano que as empresas acontecem, que quando a Carol colocou, as pessoas esperam a presença física das pessoas. Como se isso quisesse dizer alguma coisa. Quem é que não já sentou numa mesa de um restaurante em alguma vez e viu que a pessoa que estava do seu lado, algumas pessoas estavam ali, mas não estavam ali? Exatamente. Então, assim, ouvir também precisa ser, assim, ouvir, compreender e dar a atenção. Você faz esse exercício, Carol, com sua equipe? Sempre, viu, Virgínia? E eu ia trazer o meu ponto como um exemplo prático. Como vocês já sabem, né? Já me conhecem, eu já sou prata da casa, vocês já me conhecem mais um pouquinho. Carol, minha gente, ela tem aqui na nossa rádio, Jovem Pan News Natal, um quadro que, inclusive, inspira o nosso evento, que é o Lidera, na próxima quinta-feira. Pois é, e eu comecei a ocupar posições de liderança muito jovem. E um dos principais erros que eu cometia durante as minhas lideranças era a questão de saber ouvir. E eu me deparava com muitas situações em que as pessoas me relatavam o problema e antes de ouvir, eu já dava a solução. Já tinha resposta, Eu né? tinha resposta para tudo. Ou achava que tinha, né? Então, eu já chegava e a pessoa sequer estava conseguindo falar o que ela queria. Eu sequer conseguia ouvir o problema para ajudá-la na resolução, na resposta correta, né, necessária. Então, foi um exercício árduo a questão do saber ouvir. Hoje, eu não só faço esse exercício com o meu time, mas com os meus filhos, né? Eu tenho um filho adolescente que está numa fase super difícil da vida, já começando a pensar nas possibilidades de ingressar no mercado de trabalho, e um que está se alfabetizando. Então, assim, se eu não souber ouvi-los, como que eu vou conseguir desenvolvê-los, né? E eu sempre faço essa associação, essa analogia da liderança com a maternidade, né? Que foram escolhas que eu fiz para a minha vida. Eu escolhi ser líder. Então, se eu escolhi ser líder, eu vou fazer esse papel da melhor maneira possível. Assim como a maternidade. Eu escolhi ser mãe, são os grandes amores da minha vida. Então, eu tenho que fazer da melhor maneira possível e com a maior entrega possível para que eles sejam realmente as melhores pessoas, porque são as pessoas que eu mais amo, né? É verdade. E, Ale, como é que você consegue aí construir esse ambiente onde os colaboradores se sentem parte de algo muito maior, né? Conectados com os objetivos, com os seus objetivos e fazendo com que eles pensem fora da caixinha? Como é que você consegue isso?
Bom, primeira coisa é a gente abrir mão de uma coisa que a liderança tem muito. Aliás, todos nós temos, tá? Mas como líder isso é muito perigoso. A gente precisa abrir mão do julgamento. É o que você colocou sobre essa questão de permitir o debate. Então, se eu vou trabalhar com um jovem da geração Z, eu já começo a trabalhar com ele cheio de julgamento, porque eles são velozes demais, ou eles são folgados demais. Se eu chego com todo esse julgamento, eu já perco espaço para o debate, porque eu já comecei o jogo perdendo. Então, a primeira coisa que eu tiro da frente é o julgamento e troco o julgamento pelo aprendizado. Então, na minha equipe, tem uma regra muito clara, assim. Aqui nós podemos errar. Podemos errar. É claro que eu sempre falo para eles o seguinte, existem 3 tipos de erro. Existe o erro por incompetência, que esse é perdoável, porque todos nós aqui somos incompetentes em alguma coisa. Então, se eu errei porque me faltou uma competência, eu vou aprender aquela competência e vou desenvolver, tá tudo certo. Existe o erro por desorganização, sei lá, errei porque assumi tarefa demais, achei que dava tempo e não deu, tá tudo certo também, a gente se organiza e vai. O erro que eu nunca vou aceitar da minha equipe é o erro por descaso, é o erro por descomprometimento. É um erro por falta de engajamento. Esse erro, ele é imperdoável. Agora, mas já seria erramos, negligência, porque né? Estamos tendo... Aí é negligência. Aí eu acho que aí não tem jeito. Erramos nós todos, né? Então, agora, voltou a fazer. Se a gente errou porque a gente fez errado, tá tudo bem. A gente conserta. Então, quando você dá esse espaço para o time se expor, errar, e eles sabem que mesmo dando uma resposta errada, eles não serão julgados, que mesmo errando, eles não serão punidos, o time começa a ter mais liberdade para inovar. Num ambiente de pressão, onde o erro é punido com muita severidade, as pessoas vão ter medo, e ninguém inova com medo. No medo, eu fico no conforto. E quando eu tenho um time que está confortável demais, pode ser que as inovações elas jamais vão aparecer, e o desengajamento vai ser uma grande consequência disso. Então, bora catucar o time, né? Não vamos deixar o time parado. Ale Pratos, você está aqui na próxima quinta-feira, só para os ouvintes sentirem um pouquinho, faz um briefingzinho da sua carreira, como é que você entrou para essa pauta da liderança, como foi que você construiu a carreira de Ale Pratos, para quem ainda não se inscreveu no Lidera? Olha, muito legal, viu? Eu trabalhei durante 12 anos no setor de franchising. Então, eu era consultor de campo, desenvolvia franquias, né? E aprendi uma coisa desde cedo, percebi desde cedo. Os negócios que davam certo era aquele que tinha um grande líder. Os negócios que davam errado era aquele que tinha um líder ineficiente. Então, quando eu decidi abrir o meu negócio, não tinha jeito. Era quase uma missão desenvolver liderança, porque eu acredito que a liderança ela tem um impacto não só no negócio, mas ela tem um impacto social. Ela tem um impacto na formação da carreira das pessoas. Então, eu tenho dedicado a minha vida para desenvolver as lideranças para isso. E há 17 anos eu venho fazendo isso. Já são mais de 15 mil líderes desenvolvidos em mais de 300 empresas. Então, eu mais aprendo do que ensino, isso é uma grande vantagem. E na palestra eu vou poder contar muito case. A única coisa que eu falo para as pessoas é não esperem a palestra de um grande guru que tem resposta para tudo. Pelo contrário, ali na palestra eu vou trazer aquilo que eu acerto, aquilo que eu erro, aquilo que eu me desenvolvo, aquilo que eu aprendo com outras empresas. Então vai ser uma cara muito de bate-papo, uma troca de experiência e com muita ferramenta para que as pessoas saiam dali e já possam mudar o seu modelo de gestão no dia seguinte. Ok, Ale Pratos, muitíssimo obrigada aqui por sua participação na edição do Entre Elas. Você abriu aí um espaçozinho bem especial. Você está hoje em São Paulo, não é isso? A gente teve informação que você participa de um evento aí em São Paulo, mas tirou esses minutinhos para fazer esse spoiler aqui para a gente do que a gente vai encontrar na quinta-feira aqui na Arena das Dunas, nesse evento promovido pela Rádio Jovem Pan News Natal. Olha, estou super empolgado, feliz, adoro Fortaleza. Então, assim, adoro o Natal, contem que Fortaleza vou estar na semana seguinte. Então, Nordeste tem me recebido com um carinho muito grande. Mas ir para Natal esse ano já é minha 3ª vez, então eu adoro a região, adoro o público, adoro as trocas, e eu tenho sido recebido com muito carinho aí. Então estarei em Natal quinta-feira, espero que além da palestra eu consiga pegar alguma praia, pelo menos, sair de São Paulo aqui desse frio, pegar um calorzinho aí. Estou super empolgado. Olha, muito obrigado por esse espaço, e espero todos ali, que eu tenho certeza que Natal vai receber esse evento de braços abertos. Obrigada pela participação, né, de ter aberto aí na sua agenda esse tempinho com a gente. Muito obrigada, e quinta-feira a gente se encontra aqui, dia 28. Obrigada, um abraço. Até logo, gente. Grande abraço. Tchau, obrigada. Tchau. Valeu, queridos. Tchau.
Virgínia, vamos para um rápido intervalo? Bem rapidinho, porque a gente fala sobre liderança com os nossos convidados, já pegando todo o gancho aí do grande evento que a Rádio Jovem Pan News Natal promove na próxima quinta-feira, dia 28, na Arena das Dunas. É um evento Lidera Carreiras, para a gente falar sobre tudo isso que a gente está abordando no nosso programa e de que forma a gente pode ajudar para transformar aí você em um líder. Então fica aqui com a gente nesse finalzinho, Ranieri e Carol Beniz. Eu vou trazer um recado para vocês dois que estão aqui, já dando uma super dica, mas também para os nossos ouvintes. A gente está estreando aqui o cupom 10 do Entre Elas. E o nosso primeiro parceiro de hoje é o Empório Erva Doce. Minha gente, vocês gostam de produtos naturais, produtos saudáveis? Porque eu estou vendo aqui que a Carol Beniz está bem sarada e deve estar nessa vibe aí de usar muitos suplementos, produtos naturais. E se você chegar lá na loja da Empório Erva Doce e disser... a gente está aqui com o desconto, o cupom de 10% do Entre Elas, você vai levar esse descontaço aí nas compras que você fizer no Empório Erva Doce. Você vai encontrar uma loja da Empório Erva Doce, tanto no bairro de Lagoa Nova, quanto também na Prudente de Moraes, ali no bairro da Candelária. Então, vai lá, vai em busca dos seus 10%, compre os seus produtos, são de excelente qualidade e diga, cupom Entre Elas, que já garante o desconto. Já tem dois aqui, né? Gostei, Vai ser viu? Ranieri e vai ser também Carol. Eu gostei. Eu gostei, inclusive, do elogio, dizendo que eu tô fitness, magra, né? Então, como é que eu não vou comprar? Ranieri também não fica atrás, não, viu, Ranieri? Você tem cara de quem tem cuidado com a alimentação. E eu e a Nélia, a gente está se preparando para a corrida. Vem uma corrida de rua e a gente tem que também entrar nessa, né? Vamos ter que fazer, viu, Virgínia? Porque a gente já fez a inscrição para as próximas duas corridas. Agora tem que correr, meu amigo, não tem mais jeito. Meta dada é meta batida, cumprida e vamos para frente. Então é só chegar lá e dizer Entre Elas 10, que aí você ganha 10% de desconto lá no Empório Erva Doce, como Virgínia disse, tem na Avenida Miguel Castro, aqui em Lagoa Nova, e também na Avenida Prudente de Moraes, em Candelária. Ranieri, tecnologias, lideranças, de que forma os dois podem andar juntos para o sucesso de um negócio, de uma empresa, de uma carreira? Se você me perguntasse, por exemplo, tecnologia, aliás, liderança e internet, alguns anos atrás poderiam perguntar isso aí. Hoje você não pergunta mais, né? Porque, assim, de fato, é transparente, né? Tecnologia, entre elas, talvez a mais relevante hoje em dia, a inteligência artificial, tem uma tendência a se tornar transparente também. Assim, dificilmente você vai conseguir... Ela deixa de ser... Ela, por enquanto, ainda é um hype, sob a ótica de que ainda tem muito palco, porque é uma coisa nova, todo mundo está muito aprendendo, mas é algo que veio e não tem assim, você consegue imaginar um mundo sem internet? Não. Sem energia elétrica? Também não. Sem inteligência artificial? Também não. Então, não se separa. Tecnologia e liderança, o líder ele precisa, de fato, entender que isso já está entre nós. Já está entre nós. E eu acho que cabe, o Senac tem um trabalho forte nesse sentido aí. Eu me dedico muito, inclusive, a isso. Né? Eu dedico muito aos meus colaboradores, os meus liderados lá. Quando eu estudo isso, estudo para trazer provocações também, mas para usar também. Nas palestras que eu vou dar, que eu vou falar lá na semana que vem no Lidera, por exemplo, eu vou mostrar como é que eu uso no meu dia a dia. Quais são os elementos que eu uso de inteligência artificial no meu dia a dia, como é que a gente consegue potencializar aquilo que a gente faz hoje. Praticamente tudo que eu faço dentro do ambiente corporativo dá para usar a inteligência artificial para poder melhorar. Então não existe separação, né? É como se eu dissesse assim, vamos fazer um programa, como é que é o papel da eletricidade no programa? Não tem programa sem eletricidade. E você a gente viu a observação que o Ale Prates falava do uso dessa inteligência não nos limitar em nenhum tipo de momento, né? Para a gente, ele deixou muito claro isso. Não deixe que a inteligência lhe limite, porque senão as perguntas que você poderia fazer, você entrega para uma inteligência artificial. Então, estimular a equipe também para o bom uso dessa tecnologia é outra estratégia, outra ferramenta, né, Carol? Sem dúvida alguma, né? Ranieri tocou num ponto cirúrgico quando trouxe assim, é um caminho sem volta, não existe mais essa separação. E é utilizar a inteligência artificial
ao nosso favor, para que a liderança ela consiga realmente fazer o seu papel principal, que é estar dentro da estratégia, né? Abrir espaço na agenda da liderança para tomar decisões mais assertivas, para sair das atividades que são mais transacionais. Imagina que delícia que é você ter a oportunidade de ter uma inteligência artificial onde faz o trabalho mais transacional e você, a liderança, passa realmente a fazer o papel de tomada de decisão, de sensibilização. E aí eu vou trazer um exemplo super recente, verdinho. Hoje a gente está fazendo um processo seletivo de uma posição super difícil na 2A. Recebemos da consultoria o shortlist dos candidatos. A gente colocou num promptzinho os perfis dos currículos que chegaram e já foi me colocando qual era o perfil mais adequado para as habilidades e para a característica da vaga. Então, olha o ganho de tempo que eu tive na agenda. No inclusive, por isso me ajudou a estar aqui agora, porque conseguiu facilitar a minha agenda para abrir espaço para outras questões, para desenvolver novas habilidades. Que você fez para descobrir nesse contingente, o que é que você valorizou? O que é que um recrutador faz hoje para valorizar a entrada de um colaborador? Primeiro ponto, fit cultural. Um colaborador que não tem alinhamento com os valores e o propósito da empresa, ele não vai ficar por muito tempo na empresa, né? Vai ser aquele colaborador que vai ficar ali por salário. E não é o perfil que a gente busca. A gente busca realmente um perfil que queira construir uma carreira sólida, que a gente consiga realmente retê-lo, manter conhecimento técnico instalado e consiga fazer uma formação de equipe. Então, o primeiro elemento é a questão do alinhamento com o fit cultural da companhia para que a gente consiga ter uma equipe de sucesso, uma equipe que não esteja ali trabalhando todos os dias só para receber o salário do mês, e sim para conseguir desenvolver, estimular e ter um propósito por trás de tudo isso. Né? Você falou agora em carreiras e eu queria saber de Ranieri, porque já são 16 horas e 58 minutos, faltam 2 minutinhos para a gente encerrar o Entre Elas. Eu queria que você falasse um pouquinho de carreiras, né? Você que é diretor do Senac, o que tem de novidade aí, o que a gente pode olhar para o futuro? Eu não gosto muito de falar sobre, provavelmente Carol talvez vá nessa linha também. Eu quando comecei a ajudar sobre o futuro, eu me deparei com a estatística falando sobre X% dos empregos que em 2030 não existem ainda. Né? E aí eu conversava com minha filha, que eu prometi para ela que não ia falar dela hoje. Ela estava mandando mensagem: papai, não fale meu nome. Quebrou o trato. Mas surgiu a pergunta, foi mal, Ellen. E aí ela dizia assim: eu quero ser administradora, eu quero ser professora. Papai é administrador, professor, né? Papai fica feliz da vida, aquele negócio todo. Mas no final das contas, elas estão sendo preparadas numa escola para profissões que sequer existem. Então, falar em profissões é algo é um pleno exercício de futurologia. Agora, falar em competências, falar em habilidades, por exemplo, vou destacar duas. Adaptabilidade. Com adaptabilidade, eu escrevi até um artigo: o que é que seus filhos vão ser quando crescer? Falei sobre isso. Essa conversa que eu tive com ela. Eu digo: minha filha, eu posso lhe ensinar a ser adaptável. Porque sendo adaptável, você vai ser o que você quiser. Verdade. E outra competência, senso crítico. Você precisa enxergar o mundo e entender que o mundo ele se apresenta de uma forma, mas você tem que ter capacidade para criticar se aquilo é adequado. Se você precisa construir um mundo novo. Então, com essas duas competências, pode escolher qualquer profissão que você quiser. São competências que recaem sobre a formação de um líder. Se a gente pudesse dar um conselho em 2 palavras, hein, minha gente? Para um jovem que quer ser líder, por exemplo, em 2035, o que é que vocês diriam? Ele vai ter 10 anos aí para se preparar. Seja adaptável e tenha senso crítico. Eu diria que ele analise muito a questão da comunicação e da inteligência emocional, que são os temas que eu vou falar no Lidera dia 28 no Arena da Juna. Já fez o jabá. Chave de ouro, Carol Belis. Maravilhoso. Muito obrigada, queria demais agradecer a presença de vocês. Foi, assim, uma grande aula, né, sobre liderança, carreira. Né? Gosto demais, porque eu acho que a gente precisa aprender, a gente precisa estar atualizado e vendo essas novas gerações para poder extrair o que tem de melhor, né? Eu queria demais agradecer a presença de vocês. Virgínia, lidera dia 28. Lidera dia 28. Lá. Vamos juntos. Pois é, todas nós estaremos juntas, né, lá no evento.
juntos, né? Porque Ranieri também estará, todo o nosso time da Jovem Pan News Natal, nesse evento que eu convido a você. Se você se interessou, vai lá no site da Tribuna do Norte, você vai encontrar o espaço para as inscrições do Lidera, faz sua inscrição e vamos lá. Vai ser no final da tarde, comecinho da noite, 6 horas da noite, 9h30, todo mundo já vai estar em casa, né, Carol? Descansados. E vai estar com a bagagem excelente, não tenho dúvida. Cheio de conhecimento para refletir. Então fiquem com Deus. Obrigada pela participação de vocês.